Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Sou a professora Samantha Mesquita. Meu sinal na comunidade surda é bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o relato oral, bem como seu registro formal e informal, na nossa Hora de Aprender. Vou convidá-lo a reparar na beleza da palavra que aparecerá em tela. Liberdade. Liberdade. O que seria do ser humano sem a liberdade? Ser livre, poder ir e vir, poder falar, se expressar, é ser livre como os pássaros que alcançam os céus e de lá olham o mundo inteiro. Todos nós sabemos que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição Federal. Mas você lembra em qual artigo encontramos esse direito assegurado? Não? Então, vamos ler. Título 2. Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a privacidade. Nos termos seguintes. Capítulo 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Capítulo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às liturgias. 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura e licença. No entanto, houve um período em que as pessoas não podiam falar, não podiam se expressar, pois a liberdade havia sido presa em uma gaiola chamada ditadura militar. Na época da ditadura, as pessoas precisavam tomar muito cuidado com o que diziam, pois elas não tinham a liberdade de expressão. Muitas pessoas que falavam contra o governo, por exemplo, eram consideradas criminosas e muitas vezes eram exiladas, mandadas para fora do país. Mas ainda bem que essa época passou. Hoje, nós temos liberdade de expressão garantida pela Constituição. Porém, será que o povo brasileiro exerce sua liberdade? Será que lutamos pelo que acreditamos? A todo instante, estamos expressando nossas opiniões, sentimentos e desejos, seja em casa, na escola, em uma reunião de trabalho, na igreja, entre amigos. Enfim, são muitas as situações de comunicação que nos permitem expressar nossas opiniões. Esse tipo de comunicação acontece por meio da oralidade, ou seja, por meio da fala, do discurso, da conversa. São os chamados gêneros orais, pois envolvem a fala e a escuta como principal meio de interação. Temos como exemplos a entrevista de emprego, a conversa pelo celular, o debate dos candidatos a cargos públicos, entre outros. Muitos desses gêneros orais permitem que qualquer pessoa possa se expressar frente a um tema e discuti-lo conforme seu posicionamento, como em uma audiência pública, em reuniões na associação de bairro ou em uma entrevista. No primeiro exemplo,
Temos um professor historiador e estudioso da liberdade de expressão. Certa vez, este recebeu a seguinte indagação de uma repórter que elaborava uma matéria sobre o tema. Ouçam. Qual a importância você atribui à liberdade de expressão? O professor logo respondeu. Bom, em primeiro lugar, podemos conceber o termo liberdade como a condição daquele que é livre e tem total autonomia em exercer sua capacidade de agir por si mesmo. Podemos afirmar, inclusive, que a liberdade é a própria expressão genuína da essência humana. Daí, compreendemos sua importância, uma vez que esta é sinônimo de autodeterminação, independência e autonomia. Logo, a liberdade de expressão no sentido ético é o que nos viabiliza o direito individual de escolha quanto aos modos de agir, independentemente de qualquer determinação externa, e na esfera social e política nos garante exercermos direitos individuais básicos, como o direito de voto, de liberdade de opinião e de culto. Você observou que, ao ser entrevistado, o professor utilizou em seu relato oral uma linguagem mais formal? A linguagem formal é aquela na qual utilizamos o uso conforme as normas gramaticais, também conhecida como norma culta da língua. Pode ser considerada a variedade linguística de maior prestígio. Ela se faz presente nos contextos acadêmicos, empresariais e jornalísticos. Mas, dependendo do contexto comunicativo, a linguagem pode ser informal. Linguagem informal é aquela que não segue rigidamente as normas gramaticais, como no exemplo a seguir. Nele, duas amigas conversam durante o lanche. Escute o diálogo com atenção. Mana, tu já parou para pensar que ainda existem lugares que as pessoas não podem falar o que pensam? Vixe, eu te juro que eu não consigo imaginar a sensação de não ter a liberdade de poder agir do meu jeito, trocar ideias sem medo e me vestir da forma que quiser. Então, diante dessas escutas, você notou que o contexto da conversa entre as amigas, a fala é mais simples? Essa linguagem também é chamada de coloquial. Isso porque representa a linguagem mais cotidiana, ou seja, trata-se de uma fala espontânea e despreocupada com as normas gramaticais. Em ambos os discursos, o tema abordado foi a liberdade de expressão, com a ênfase maior dada ao tributo da vontade própria, da garantia do ser humano em expor livremente seus pensamentos, de agir ou não agir sem ser coagido por nenhuma força exterior. E, diante da escuta dos áudios, podemos perceber que a diferença entre os dois relatos orais é, sem dúvida alguma, a linguagem empregada em cada um deles. Enquanto no primeiro exemplo, o professor utiliza uma linguagem formal, bem estruturada, com pontuações elaboradas, seguindo todas as normas da língua. No segundo, as amigas conversam informalmente. Essa interação é marcada pela presença de falas descontraídas e desprendidas de padrões linguísticos normativos. Um exemplo é o uso das palavras mana e vixe. A seguir, teremos em tela o trecho de um vídeo de outra situação de comunicação oral. E, considerando o que estudamos até agora, vamos identificar se a linguagem apresentada se enquadra no contexto formal ou informal. Olá! Você que está aí assistindo esse vídeo significa que você quer saber um pouquinho mais sobre o Centedes, não é isso? E eu vou te falar, o Centedes é o novo Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. É aqui que nós preparamos todas as aulas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, principalmente os nossos alunos de Educação Infantil de 1º ao 5º ano. Obrigada, professora Arícia. Nesse espaço, esse grupo que está aqui, que você está vendo, é um grupo que elabora as aulas, planeja e prepara lá nos estúdios as aulas que você assiste em casa, na sua TV ou
pelas redes sociais. Aqui nesse espaço é onde nós produzimos as nossas aulas. Nós temos 2 estúdios. Os professores entram nesse estúdio, que é o estúdio 1, onde eles gravam as aulas, e aqui no estúdio 2 nós temos a gravação dos intérpretes de Libras. Vocês já observaram que todas as nossas aulas têm interpretação? É isso que nós fazemos aqui. Acredito que, assim como eu, você identificou facilmente que no vídeo a gestora Mônica Nóbrega apresentou para a comunidade em geral a dinâmica de funcionamento aqui do Centedes. O discurso utilizado por ela é mais acolhedor, mais do dia a dia, com uma linguagem informal. A linguagem informal é a maneira mais popular de usar as palavras na comunicação. Isso significa que não é preciso seguir à risca as regras gramaticais e nem utilizar expressões cultas para transmitir uma mensagem. Por exemplo, você se tocou que estava rolando um chamado da professora Mônica para conhecer o centro de mídias? Pá! A expressão se tocou é bem comum no dia a dia. A palavra tava, empregada no lugar de estava, e o verbo rolar no sentido de acontecer. Estava rolando. Aqui, a frase está repleta de exemplos da linguagem coloquial. O fato é que quando expressamos nossas ideias ou discordamos das ideias alheias, estamos exercendo nossa liberdade. Porém, dependendo da situação, precisamos saber usar tanto a linguagem formal quanto a linguagem coloquial. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos numa reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, precisamos utilizar a linguagem formal. Agora, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Complete a frase com uma das opções a seguir. A liberdade de expressão é um direito garantido pela alternativa A, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Alternativa B, Código Penal. Alternativa C, Constituição Federal. O relógio contará o tempo em tela, enquanto aguardo a finalização da atividade. Vamos logo de início descartar a alternativa A, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é aquela que regula o sistema educacional brasileiro. Logo, essa lei não rege a liberdade de expressão. Alternativa B. Código Penal é um conjunto formado por leis utilizadas para punir e evitar os delitos criminais cometidos no país. Esse código também não rege a liberdade de expressão. Portanto, a única alternativa correta é a letra C, Constituição Federal. A Constituição Federal é um conjunto de leis que organizam e regem o funcionamento de um país. Estou orgulhosa por sua dedicação. Atividade 2. Nas interações orais, dependendo do contexto comunicativo, podemos utilizar a linguagem formal ou informal para nos expressar.
Mas imagine que você está participando de uma entrevista, concorrendo a uma vaga de emprego. Nesse caso, você deve priorizar. Alternativa A indica a linguagem informal, enquanto que a alternativa B indica o uso da linguagem formal. O relógio contará o tempo em tela, enquanto espero a conclusão da atividade. O processo de seleção para a vaga de emprego exige que o candidato apresente uma linguagem verbal mais culta, ou seja, a linguagem formal. Isso quer dizer ter atenção especial à fala, evitando gírias, palavrões ou ainda termos que o entrevistador possa desconhecer. Diante do exposto, a alternativa B é a correta. Parabéns pelo desempenho em nossas aulas. Continue sempre assim. Agora, vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Em nosso encontro de hoje, estudamos sobre a oralidade. Experienciamos a contextualização histórica da liberdade de expressão enquanto direito garantido pela Constituição Federal. Aprendemos que a linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos diferentes. Linguagem formal, também chamada de linguagem culta, é usada quando temos que seguir rigorosamente as regras da gramática. Exemplos: em discursos públicos ou políticos, salas de aula, conferências, provas e concursos, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, entre outros. Linguagem informal, também chamada de linguagem coloquial, é usada quando não precisamos nos preocupar com o uso correto das normas gramaticais. Exemplos: nas conversas do dia a dia, mensagens de celular, redes sociais, reuniões sociais com familiares ou amigos. Portanto, tivemos mais uma vez a oportunidade de aprimorarmos as habilidades necessárias para maior domínio da nossa língua portuguesa. Então, vamos finalizar nossa aula de hoje? E volto a dizer que, por ter certeza que você é uma pessoa bem informada, não pode deixar de clicar no sino para receber as notificações sobre o nosso canal, além de nos seguir no YouTube, Instagram ou Facebook, sendo sempre o primeiro a saber das nossas novidades. Não deixe de curtir e compartilhar essa ideia, hein? Tchau, tchau! Até a próxima e um grande abraço!